Y si esta relación de colaboración tan directa que tenemos con el Ayuntamiento de Zamora y con la Diputación y otras instituciones es clara, tengo que decir que al otro lado de la frontera tenemos la misma suerte, y es en este caso a través de la Cámara Municipal de Bragança, con quien ya desde hace años pues, la Fundación Rey Afonso Henriques tiene allí su sede en Portugal. Como digo, la colaboración con la Cámara Municipal de Bragança ha sido siempre muy fecunda desde hace muchos años. Así lo ha sido con los diferentes presidentes de Cámara, y así lo sigue siendo, como no podía ser de otra manera, pues también bajo la presidencia de su actual presidente, de querido amigo Paulo Xavier. Y tengo que decir que yo tengo un título, un cargo muy importante, ¿verdad, Paulo? Que es el de embajador de Bragança, ¿de acuerdo? Hace algún tiempo me nombraron como tal en un acto solemne de la ciudad, y como tal ese cargo trato de ejercerlo allí donde voy. Así que con todo el cariño, pues también le paso la palabra a Paulo Xavier para que nos pueda también hablar desde su Cámara Municipal. Obrigado. Permitam-me os cumprimentos e cumprimento José Luís Prada, um amigo, e muitas graças pelas tuas palavras. Secretário-Geral da Fundação Rei Afonso Henriques, também um cumprimento ao Vice-Presidente da Deputação de Zamora, um cumprimento também a uma pessoa amiga e muito conhecida, Dr. José Ribeiro Castro, Presidente da Sociedade de História e Independência de Portugal, a Ana Martim Viso, representante da Universidade de Salamanca, Cristóvão, o Conselheiro do Ayuntamiento de Zamora, Dr. Paulo Guedes Domingos, o Conselheiro da Embaixada de Portugal e Espanha, a todos e a cada um de vós, muito bom dia, buenos dias, que vou hablaré com espaço mais lento para entender melhor. É com enorme honra que participo nesta sessão solene do Congresso Luso-Espanhol, Portugal, século XII, um evento que assinala uma efeméride de particular significado para a história de Portugal e, simultaneamente, para a história comum que une Portugal e Espanha. Passaram exatamente 900 anos desde que, na Catedral de Zamora, o jovem infante Henriques, com apenas 15 anos, se autoproclamou cavaleiro. Um gesto aparentemente simbólico, mas carregado de um profundo significado político e pessoal. Um ato que afirmava a sua vontade de emancipação e projetava já a sua determinação em vir a ser senhor de um reino. Zamora e Portugal encontram-se, assim, entrelaçados desde os primeiros passos da identidade portuguesa. Esta cidade, que hoje tão generosamente nos acolhe, foi palco do que podemos considerar o primeiro momento decisivo nas gentes do nosso futuro enquanto país soberano. Evocar esse momento emblemático não apenas pela memória, mas através do rigor de um congresso científico internacional, confere a esta celebração a dimensão de elevada relevância académica e cultural. Este congresso reúne os mais reputados especialistas em história peninsular do século XII, o que enobrece ainda mais a iniciativa e reforça a sua projeção além fronteiras ibéricas. E a abordagem que aqui se vai fazer, atenta ao detalhe histórico, mas também aberta ao entendimento mais amplo, o que é a ideia de nação, e ajuda-nos a compreender melhor as raízes daquilo que somos, como portugueses, como espanhóis e como europeus. Hoje, também não poderia deixar de destacar o papel absolutamente notável da Fundação Rei Afonso Henriques e na pessoa de José Luís Prada, que, uma vez mais,
se afirma como uma instituição-chave na promoção da cooperação ibérica. É notável como esta fundação congrega universidades e politécnicos, entidades públicas e organizações da sociedade civil de ambos os lados da fronteira, promovendo o diálogo, o conhecimento, a cultura e o desenvolvimento partilhado. A sua ação, que se estende desde a cooperação transfronteiriça ao fortalecimento da cidadania europeia, do desenvolvimento sustentável do Vale do Douro, à formação linguística e cultural das nossas populações, é digna do mais sincero reconhecimento. A Fundação tem-se revelado um verdadeiro pilar da união entre os nossos territórios e uma plataforma credível de aproximação entre os cidadãos. E nesta ocasião solene, desejo também reafirmar o compromisso da Câmara Municipal de Bragança, que desde sempre e para sempre, em apoiar com determinação e entusiasmo atividades que integrem as comemorações da formação do Reino de Portugal, manifestamos, desde já, total disponibilidade para acolher iniciativas futuras, sejam elas de caráter científico, cultural ou educativo, que contribuam para a valorização do nosso passado comum e para a construção de um futuro partilhado. Estimadas e estimados amigos e convidados, a história que Espanha e Portugal partilham é um dos nossos maiores ativos. É uma história feita de encontros, de desencontros, de desafios, de cooperação e de fronteiras. Ao invés de nos parar, nos ensinam a dialogar e a crescer juntos. Celebrar o passado é também, por isso, preparar e projetar o futuro. E significa, portanto, que ao invocarmos os ecos fundadores da nossa nacionalidade, neste espaço onde os tempos se cruzam e os povos se encontram, é essencial que saibamos reconhecer uma raia do território confluência e não uma linha de separação. A fronteira que une Bragança e Zamora é, na verdade, um espelho de identidade partilhada, um palco de história onde ensaiam séculos de convivência e de trocas de cumplicidades. A raia é um território singular, resiliente, fértil e autêntico. Aqui, entre os montes e vales, entre o murmúrio do Douro e o silêncio das serras, pulsa uma energia serena, mas firme, feita de memória e de esperança. É nestas terras de fronteira que se revela com clareza o potencial transformador da cooperação. Um lugar onde a história se continua a escrever, não apenas com as mãos do passado, mas com o engenho e o saber do presente. Bragança e Zamora são, de facto, vizinhas geográficas, mas são, sobretudo, irmãs na herança cultural, cúmplices no desafio e desenvolvimento sustentável e parceiras na construção de um novo horizonte europeu, mais coeso, mais justo, consciente de sua diversidade. Que este Congresso seja, pois, uma celebração do que fomos, mas que seja principalmente um impulso para aquilo que, juntos, podemos ainda ser. Um lugar onde o conhecimento não conhece fronteiras, onde a cultura une o território
e nos inspira. E para terminar, que jamais esqueçamos o motivo primeiro que nos trouxe até aqui, a memória firme e luminosa daquele gesto fundador, ocorrido há precisamente 9 séculos, quando na Catedral de Zamora um jovem infante ousou proclamar-se cavaleiro. Um ato de coragem e de visão que viria a abrir caminho à criação de um novo reino soberano e independente. Hoje, ao celebrarmos a proclamação do guerreiro e corajoso Afonso Henriques, celebramos a força de um ideal, a semente de uma nação e o poder transformador de um gesto que soube fazer da vontade um destino. A todos e cada um de vós, muito boa tarde e muito obrigado.